tudo bom com vocês? Esse vai ser o nosso vídeo aí falando sobre gráficos das curvas de solubilidade. Aqui, ó, professora Patrícia Ferraz, Química. Vocês já viram soluções, viram misturas, agora são os gráficos das curvas de solubilidade. Vocês também já viram o que é solubilidade. Então, olha só, gráfico das curvas de solubilidade. Conforme a aplicação do texto saturação, as soluções químicas são formadas pela dissolução aqui, tá? Dissolução de um soluto, que eu já expliquei para vocês o que é soluto, fiz o exemplo, fiz o experimento também. Em um solvente, o soluto pode ser o sal de cozinha, o solvente a água, por exemplo, né? Se a gente colocar dentro do recipiente aí, então nós vamos colocar soluto e solvente. Solvente e soluto. O soluto pode ser o NaCl e o solvente H2O. Então, cada soluto possui um coeficiente de solubilidade, que eu já falei para vocês, específico, que é a quantidade máxima de soluto dissolvível em uma determinada quantidade, né, de solvente aqui, a uma dada temperatura. Construção de um gráfico com curvas de solubilidade. Por exemplo, o coeficiente de solubilidade aí, tá? Vocês vão ver muito isso aqui agora. Do KNO3 é 31,2 gramas em 6 gramas de H2O, que é a nossa água, a 20 graus Celsius. Se dissolvermos exatamente essa quantidade de nitrato de potássio aí, ó, que é essa formulazinha, ó, nitrato de potássio, em 100 gramas de água, a 20 graus Celsius, uma solução saturada, que vai dar o tanto certo de soluto para o tanto certo de solvente, que é chamado coeficiente de solubilidade. Qualquer quantidade adicional desse sal vai precipitar-se. Forma um corpo de fundo no recipiente, igual eu falei para vocês e mostrei no experimento. Vai formar esse corpo de fundo aqui, tá? Olha só, 31,2 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Solução saturada, ó, tanto certo de água para o tanto certo de nitrato de potássio, foi dissolvido. Agora, ó, 50 gramas de KNO3, que é o nitrato de potássio, em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Aqui era 31,2, então a quantidade correta. Aqui já foi para 50. Eu fiz esse experimento para vocês, aumentando ou diminuindo o soluto. Olha o que vai acontecer, ó, aqui no fundo. Solução saturada com corpo de fundo, que é 18,8 gramas de precipitado. Então, o que ficou precipitado aqui? Foi isso aqui, ó, que deu o quê? 18,8 gramas, tá certo? Ilustração de soluções saturada e solução saturada com corpo de fundo. Então, esse é a saturada, o tanto certo de soluto, o tanto certo de solvente. Esse aqui ultrapassou a quantidade de soluto e deu um corpo de fundo, ou corpo de chão, que eu falei para vocês aquele dia, ou um precipitado. Aqui, no entanto, o coeficiente de solubilidade varia com a temperatura. Eu falei para vocês que a temperatura sempre vai interferir. Assim, se aquecermos essa solução saturada com corpo de fundo do nitrato de potássio, o que vai acontecer? O precipitado gradualmente se dissolverá na água. Por quê? Porque aumentou a sua temperatura. Então, observe a seguir os valores dos coeficientes de solubilidade do nitrato de potássio em 100 gramas de água em diferentes temperaturas. Então, vamos ver aí. A 0 graus Celsius, a quantidade que vai, a solubilidade em gramas de nitrato de potássio em cada 100 gramas de água. Se eu tiver a 0 graus Celsius, vai ser 13,3, tá?
E se eu colocar aí 10 gramas eu vou ter que gastar 21,1 grama de nitrato de potássio. Se for a 20 graus Celsius, 31. Se for a 30 graus Celsius, 44,5. Se for a 40 graus Celsius, 64. Se for 50, 86. Se for 60, 111. Se for 70 graus, 139. Se for 80 graus, 171,5. E se for 90 graus, 208. Se for a 100 graus Celsius, como que vai ficar? 249. Você viu que a temperatura aqui ela vai interferir. Então, conforme a temperatura está baixa, então vai ser menor quantidade em grama aí do nitrato de potássio. Se ela estiver bem alta, vai ser maior, tá? A dissolução. Observe que a solubilidade desse sal em água aumenta com o aumento da temperatura na maioria das substâncias. Isso também acontece se colocarmos esses valores em um gráfico, teremos o seguinte. Olha aí os valores, ó. Se você colocar esse valor nesta temperatura aqui, ó, vamos supor a 30, né? A 30 aqui, vamos ver que se faz quanto que ligou aqui, que meu mousezinho tá meio enjoadinho hoje. Ele tá mostrando depois. Então ligou aí, ó. Olha a quantidade. 30, né? Por 100 gramas de água. Então, essa linha, essa curva aqui, ó, ela se chama a curva da solubilidade. Então, ela vai ser uma solução aqui saturada, que foi a quantidade certa de soluto com a quantidade certa de solvente, que é a água de determinada temperatura, que as temperaturas estão todas aqui embaixo, tá? Agora, olha só. Essa é a chamada curva de solubilidade, que é o nitrato de potássio. Dizemos que ela é ascendente porque cresce com o aumento da temperatura. Então, olha aqui para vocês verem, ó. Vai aumentando a temperatura, então ela é ascendente, tá? E aqui, ó, características das curvas de solubilidade dos solutos em um gráfico. Cada substância possui a sua curva de solubilidade para determinado solvente. Algumas dessas substâncias têm a solubilidade diminuída com o aumento da temperatura, como é o caso do CrO4, que possui curva de solubilidade descendente. Isso significa que se aquecermos uma solução saturada desse sal, parte do sal dissolvido precipitar-se-á. Então, já para outra substância, o aumento da temperatura não interfere tanto na solubilidade, tá, gente? Como ocorre com uma solução de sal de cozinha, tá? Que é o cloreto de sódio que eu já falei para vocês. Em 20 graus Celsius, o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio é de 36 gramas em 100 gramas de H2O, que é a água. Mas se aumentarmos a temperatura para 100 graus Celsius, essa solubilidade aumentará somente para 39,8 graus Celsius, um aumento muito pequeno. Então vamos ver aqui, ó. Existem também substâncias em que a solubilidade aumenta somente até certo ponto do aumento de temperatura, pois depois dele a solubilidade diminui, tá, pessoal? Isso acontece, por exemplo, com as substâncias hidratadas, que ao ser aquecidas, chegam a um momento em que desidratam. Por isso, como a sua composição muda, a sua variação de solubilidade com a temperatura também muda. Essa ocorrência pode ser observada no gráfico por meio de inflexões na curva de solubilidade. A seguir, apresentamos um gráfico com as curvas de solubilidade de várias substâncias. Então, aqui, ó, solubilidade e temperatura para uma variedade de sais. Então, aqui, pessoal, são vários sais que estão aqui. Aí, o ponto deles, eles estão indo, ó, quem está na curva certinha de solubilidade é saturado. Então, quem está
fora ou é saturada, ou é insaturada ou é supersaturada, tá certo, pessoal? Então vamos ver aqui, ó. Classificação de uma solução por meio de um gráfico com curva de solubilidade. As curvas de solubilidade também ajudam a determinar a saturação das soluções, ou seja, se elas são insaturadas, saturadas, ó, se elas são insaturadas, saturadas com corpo de fundo ou supersaturadas. Veja um exemplo aqui. Então, ó, vocês estão vendo aqui, ó, o ponto A, o ponto B. Ah, professor, o ponto B tá na saturada. Saturada, porque a curva da solubilidade é essa aqui. Quem tá o ponto em cima dessa aqui, então é a solução saturada, a quantidade certa de soluto para a quantidade certa de solvente. Eu só vou ler um negócio aqui atrás para voltar. Deixa eu só voltar aqui, porque fechar aqui rapidinho, pessoal. Deixa eu só voltar porque deu uma saiu, mas a gente já volta. Vamos lá, onde a gente tá? No gráfico. Esse gráfico aqui, ó, pessoal. Ó, solução insaturada. Ó, solução supersaturada. E essa aqui é a solução. Então, quem tiver, gente, na curva da solubilidade certinho, será saturada. Tá certo? Será saturado, tanto certo soluto, tanto certo solvente. Ele se ligou aqui, ó, a 30, né? Veio aqui e ligou-se a 40. Então, fez esse ponto aqui bem em cima. Ah, professor, então eu gastei aí do meu 30 gramas do meu sal que eu estiver usando naquele momento. Pode ser o sal de cozinha, tá certo? A 100 gramas de água, então na minha temperatura que ele vai se dissolver, vai ser a 40 graus Celsius a temperatura? Sim, pessoal. Então, quem ficou aí abaixo da curva da solubilidade vai ser insaturado, que é a quantidade menor de soluto para muito solvente. Quem ficou acima dessa linha da solubilidade vai ser uma solução supersaturada, com corpo de fundo, né? Ou ela pode ser aqui, ó, insaturada, que é abaixo, né? Ou pode ser saturada com corpo de fundo, ou pode ser aqui a supersaturada. O que é supersaturada? Ultrapassou muito do valor do soluto para a quantidade de solvente. Aí você vê bem grandão aquela separação entre os dois elementos químicos, tá certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem, tá certo? Então eu espero que reveja bastante esse vídeo, para vocês não terem dúvida do que vocês têm que fazer, ok? Um abraço a todos, fique com Deus.